tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e hoje a gente vai falar um pouco de predadores no nosso vídeo. Mas a abordagem vai ser um pouco diferente justamente porque eu gostaria de falar muito sobre as influências históricas e estéticas dos Yautja, né, dos predadores aí que fizeram aquele debut no filme, debut é ótimo, debut, enfim, né, que fizeram aquele debut lá no filme de 1985, né? Então antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para vocês aí curtirem se vocês gostarem do conteúdo, compartilharem e comentarem, acho que vale muito a pena a gente trocar experiências acerca das nossas leituras sobre os Yautja. Bom, os Yautjas eles foram inspirados fortemente, e antes mesmo de ter esse nome, né, quando tinham apenas o nome de predadores, eles foram fortemente influenciados ou inspirados, né, na cultura dos mexicas, né? Quem são os mexicas? São aquele povo que veio ali da região da área do América e que vai se localizar ou vai ali, né, se sedentarizar na região da Mesoamérica, ali por volta de 1325, mais ou menos depois de Cristo, né? E que é um povo que ficou conhecido como astecas justamente por serem egressos supostamente de uma região chamada de Aztlán, né? Segundo os próprios textos aí dos mexicas, tá? E essa galera então se torna ali basicamente o chamado Império Azteca, né? Que é um termo incorreto, porque quando a gente fala de império, a gente está pensando em organização política europeia, e aí a gente atribui isso para nativo americano, então é algo ali que a gente aproxima, mas para vocês entenderem um pouco da história do que eu tô falando, tá? Não pretendo de maneira nenhuma aqui fazer um vídeo extremamente acadêmico, mas trazer algumas informações históricas acerca dos mexicas e principalmente sua relação com os Yautja. E por que a gente tem essa influência segundo a minha visão? Bom, primeiro ponto eu vou falar da questão aí histórica, né? No filme Predador de 1985, a gente tem o Predador caçando nas florestas ali do que seria um país fictício da América Central, né? Provavelmente ali Guatemala, né? Extremo sul do México, enfim, se localizaria ali naquela região. E uma das principais personagens que tem algum conhecimento sobre os Yautja é justamente aquela prisioneira, né, do bando ali dos militares americanos, que é uma mulher mesoamericana e que ela fala que as abuelas, né, as avós, falavam sobre um demônio caçador de homens que aparecia nos anos mais quentes e que fazia dos homens os seus troféus. Bom, e de que maneira isso se relaciona aí com a história dos mexicas, né? Os mexicas são um povo que eles tinham a guerra como uma das suas características básicas ali, né? E não só a guerra, mas também no desenvolver da civilização mexica, a gente vai ter muito uso de sacrifício humano como uma forma de você... Aí tem algumas teorias, né, de por que os mexicas faziam isso. Algumas teorias são meio absurdas, né, mas outras teorias são muito mais sólidas, né. Depois eu vou lembrar o nome aqui de alguns autores que fazem umas teorias muito loucas aí e de alguns caras que são aí uma coisa mais sólida. Mas o que acontece, né? Segundo a teoria de um pesquisador que escreveu A Flor Letal, eu esqueci o nome do cara agora... é o Christian Duverger, né? Ele vai escrever uma tese baseada na ideia de que para os astecas a morte é o início da vida, né? Então ele vai construir ali no seu livro A Flor Letal a ideia de que o sacrifício era necessário para a continuidade e manutenção do universo. Então, na lógica desses caras, segundo a teoria do Duverger, a gente tem ali os mexicas, né, sacrificando pessoas para que pudesse ser alimentado o sol, né, o sol, os deuses, enfim, esses seres místicos. A gente chama de deuses, mas também tem que tomar cuidado com essas afirmações, né, de características de deuses, porque a gente tem todo um padrão de pensamento ocidental e não dá para massificar tudo isso nessa perspectiva. Mas, né, que essa questão de que o sangue seria o motor que move ali o mundo, né, a vida. Então, para essa galera, a vida surge da morte num ciclo contínuo ali, né? Então, o sangue é muito importante. Tem alguns teóricos também, a Iolotla González Torres também vai dizer que o sangue é o grande manancial da vida. E do sangue vem então a vida, né? É o sangue que gera a vida nesse sacrifício. E por que isso tem a ver com os Yautja? Porque a origem da vida desses caras é caçar os inimigos. E para os mexicas, os indivíduos que deveriam ser sacrificados nos altares para alimentar os deuses não são qualquer pessoa. Você não pode ir na rua escolher um cara e falar esse cara vai ser sacrificado e pronto, né? As pessoas que eram sacrificadas eram guerreiros. Então, nas guerras entre os mexicas e outros povos, o objetivo era capturar guerreiros para serem levados para os altares de sacrifício. Então, os caras
invalidavam alguns guerreiros, né, enfim, capturavam ali, feriam, levavam esses caras e aí faziam sacrifícios com esses caras nos grandes altares. Então, o motor da vida do mexica, né, que é essa questão de capturar, um dos motores, claro, não vou dizer que a sociedade se resume a isso, mas um dos motores da vida dessa classe guerreira é justamente capturar guerreiros para serem sacrificados nos altares e assim alimentarem os deuses. E o que move justamente os Yautja é esse tipo de situação. E aí uma coisa muito interessante é que assim como os Yautja, né, que os Yautja têm aqui os seus troféus feitos com os ossos, né, basicamente, principalmente a caveira, né, os crânios ali dos seus sacrificados. Deixa eu puxar um aqui pra gente ver. É isso que vamos lá. Pega e derruba aí. Bom, vamos lá. Então, você tem aqui, né, uma caveira, um crânio que serve aí de enfim, de troféu para os Yautja, e os mexicas, depois que eles faziam a extração do coração, né, no altar de sacrifício, cortava aqui nessa região de baixo, colocava a mão por dentro, cortava as veias, tirava o sangue, né, tirava o coração era utilizado lá, passado na boca dos ídolos, enfim, o sangue também. Depois o que eles faziam? Eles cortavam a cabeça do indivíduo que era sacrificado e jogavam, né, o corpo pelas escadarias. Essa cabeça depois, elas iam ser colocadas em estruturas que eram chamadas de tzonpantlis, que era um edifício assim, né, bem um edifício, mas uma estrutura, né, erigida, e que ela tinha várias como se fossem cabos de madeira, né, como se fosse cabo de vassoura, mas enfim, né, cabos de lança, enfim, e aí eles furavam dos lados do crânio, né, furavam aqui dos lados do crânio e colocavam isso, né, como uma forma de homenagem aos deuses, né, de quantas pessoas, talvez de quantidade de quantas pessoas foram sacrificadas. Claro que assim, quando a gente pega os relatos dos espanhóis, eles têm uns relatos meio absurdos, assim, de, né, falar alguns milhares de crânios e tal, mas devia ter bastante crânio, né, mas não sei se chega na questão dos milhares. Essas cabeças eram colocadas e deixadas lá pra, né, ir descarnando e tal, então você tinha um monte de crânio. E o crânio, ele né, a questão da caveira e tal, ela é significativa na construção da identidade desse povo. E isso depois passa para o México, né, aquela questão das caveiras, Dia de los Muertos, enfim. Isso aí é tradicional para a população mexica e posteriormente para os seus descendentes ali, que são os mexicanos, tá? E isso fica claro na visão ali, né, do valor dos Yautja. Outra situação muito interessante é que nós temos também aqui, né, um dos troféus dos Yautja, que é esse homem descarnado aqui, né? Que aí pode ser o Jim Hopper lá do primeiro filme, né? Uma coisa interessante é que o que os mexicas faziam em alguns rituais, principalmente na questão quando você tinha um ritual de necessidade de cura, né? Eles escalpelavam, né, o indivíduo que era sacrificado, e a pele do sacrificado era colocada sobre as pessoas que tinham doenças de pele. Então muitas vezes eles vestiam essas peles para poder ali curar as feridas, e também, né, em alguns rituais o cara ficava ali com a pele do indivíduo, tal, fazendo alguns rituais específicos. E aí isso aqui mostra novamente uma característica desses caras, né, do escalpelamento, que é algo muito interessante, tá, gente? Quando eu tô dizendo isso, eu espero que vocês não tenham uma visão de que, ai meu Deus, como os mexicas são brutais e cruéis, porque veja, né, romanos crucificavam pessoas, e estripavam pessoas, e torturavam pessoas, enfim, né, vários povos aí faziam sacrifícios humanos e tinham consumo de carne humana de maneira ritual, enfim. Então não é pra entender os mexicas como assim, ai meu Deus, que povo brutal, destruidor e tal. É tentar entender os caras dentro da lógica deles, do universo deles. Até porque, desculpa, no futuro as pessoas vão olhar a população carcerária no Brasil e o que a gente faz, por exemplo, com minorias, com pessoas com deficiência, com negros, com homossexuais, e vão olhar e falar, pô, esses caras são bárbaros. Então assim, né, quem tem teto de vidro quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra, né? E a gente tem muito teto de vidro aí. Bom, e a questão aí principal, né, do que eu tô falando é que essa relação de morte, troféu, vida, espetacularização da morte está muito inserido na questão dos Yautja. Isso é uma característica muito forte. Outra questão que eu queria falar pra vocês aqui, deixa eu pegar um parça aqui, pode ser vamos pegar tá aqui na estante, né, o nosso WASP. Uma coisa muito característica é que as roupas, né, a armadura do Yautja é muito parecida com os trajes dos guerreiros jaguares, né, dos guerreiros águia, que eram a classe de guerreiros dos mexicas. Então essa coisa de uma armadura leve, adereços aqui nas pernas e nos braços, isso é muito
parecido com esses caras. Esse peito mais aberto, uma outra plumagem, uma outra defesa aqui, mas no geral a roupa é muito parecida com a roupa que era utilizada pelos guerreiros Yautja, né? E a máscara, o que tem a ver a máscara? Bom, geralmente esses caras também pintavam o rosto e muitos deles usavam adereços no cabelo, como se fossem, vou falar genericamente para vocês entenderem, cocar, mas que eles usavam outros adereços no cabelo nos momentos de combate, né? E também para outras formas rituais. Então isso está associado também à questão da máscara. Tá, e o dread? O dread, pô, quer dizer que os mexicas faziam dread? Não, esse dread aqui é basicamente jamaicano. Mas não esqueçam que a população da Jamaica é uma população afrodescendente que foi trazida como escravos para a América, e a Jamaica é uma ilha latino-americana, né? Então a gente tem aqui também a questão de uma homenagem aí, né, digamos assim, para esses caras, para esses jamaicanos, porque o autor do design dizia que ele queria muito, né, um guerreiro Rastafari, porque ele achava uma presença imponente e, obviamente, um tanto quanto assustadora, né? Então, de qualquer forma, não deixa de se comunicar com a América Latina e com a história da América Latina. E essa também é uma das razões pelas quais eu gosto muito dos Yautja. Claro, né, gente? Tem também a questão que eu falei pra vocês, da classe dos guerreiros, né? Então, entre os mexicas, você tinha uma mobilidade social. Como é que se dava essa mobilidade social, essencialmente? O indivíduo poderia fazer parte da classe guerreira desde que em uma guerra ele conseguisse capturar 4 inimigos. Então, se ele captura 4 inimigos para os altares de sacrifício, ele então ascende a categoria da classe dos guerreiros e passa então a fazer parte do que seria ali aproximadamente, muito a grosso modo, aristocracia dos mexicas, né? A classe dominante ali, o grupo dominante, enfim. Então é muito interessante pensar nessa condição, porque se o mexica ele precisa de sacrifícios para que esses sacrificados sejam usados como alimentação para os deuses, manutenção da coesão do universo, enfim, qual seja ali essencialmente a teoria mais correta para a questão do sacrifício, isso se relaciona diretamente com os Yautja, porque é através dos troféus que eles conseguem ascender de ranking dentro da sociedade. Então que ele sai de Youngblood para Hunter, para Elite, para Elder, enfim, né? Essas múltiplas classes que tem aí. Então isso é muito, muito interessante, porque faz com que os Yautja sejam os mais latino-americanos, ou, né, dá pra pensar latino-americano porque você também tem coisa com jamaicano, com pessoal que veio aqui da diáspora africana, né, então, mas basicamente, né, americano, indígena, tal, não americano estadunidense, tá, esquece, isso aí, bobagem, mas quero dizer, no sentido de indígena, de população afrodescendente, enfim, né, e isso é muito, muito legal, né, essa questão de você ter um personagem que é um alienígena e que ao mesmo tempo ele é muito parecido com as sociedades humanas. O que na real, todos, né? Eu preciso depois contar pra vocês a minha teoria de que, na verdade, o alien, né, o xenomorfo, ele é uma releitura do homem colonizador europeu em todas as instâncias, né? É uma espécie altamente predatória que invade o ecossistema, transforma as espécies locais em espécies subalternas e usa essas espécies para se reproduzir. Bom, é a base do colonialismo, né? Então, essencialmente, é o colonialismo. Então, eu acho isso muito interessante, a gente pensar os Yautja nessa pegada. E outra coisa que eu acho também que provavelmente os autores pensaram, não vi eles falando sobre isso, mas eu acho que talvez se estivesse ali no subconsciente dos caras, ou até no consciente, que é uma questão do seguinte: a sociedade mexica era uma das sociedades mais desenvolvidas do século XVI. Tá? Os caras eram assim muito desenvolvidos arquitetonicamente, tecnologicamente, politicamente, economicamente, né, enfim, filosoficamente, religiosamente. Os caras tinham um baita de um avanço. Tanto é que assim, a maior cidade do mundo antigo, da Europa, vamos dizer assim, né, a maior cidade naquela região, e aí, claro, se você considera a Turquia ou não como Europa, enfim. Mas a maior cidade era Istambul. Istambul tinha mais ou menos ali em torno, alguns autores, né, debatem sobre isso, mas em torno de 300 mil a 500 mil habitantes, tá? Então eles calculam isso. Enquanto que México-Tenochtitlan, ele tinha entre 500 mil e 1 milhão de habitantes, que era a capital dos mexicas. Então assim, é uma sociedade altamente avançada, mas que não deixa de ser brutal. Né, nesses aspectos do sacrifício, da questão da morte violenta, blá blá blá, e não sei o que e tal. Então, uma sociedade altamente avançada pode ser uma sociedade brutal.
Basta ver a nossa sociedade. Nós somos tecnologicamente avançados, nós estamos conversando sobre mandar homens à lua, mandar homens para outros planetas, e ao mesmo tempo a gente deixa pessoas morrer de fome, a gente diz que pessoas do mesmo sexo não podem se casar, a gente diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida, a gente acha que bandido bom é bandido morto, quer dizer, eu não, mas tô dizendo a sociedade. Tudo isso eu acho uma imbecilidade gigantesca. Mas a nossa sociedade faz isso, né? Trata pessoas com PCD, né, pessoas com deficiência, como se fosse indivíduo para ser colonizado. Você fala de eletrochoque, disso, daquilo, né? Que pessoas com PCD são pessoas que são movidas à violência, que é um absurdo, né? Coisa louca. Mas enfim, isso é muito importante pensar, tá? Então, eu queria terminar o vídeo aí dizendo isso pra vocês, que eu gostei muito de fazer essa reflexão. Ofereço esse vídeo aí pro Edson X, do canal Baxter Toy, que ele sempre me dá um apoio. O cara sempre fala, porra, o Hugo faz umas contextualizações... língua. Contextualizações históricas muito interessantes. Então, X, é pra você aí, mano. Valeu mesmo, valeu pelos papos, pelas conversas, pelas trocas aí. Muito obrigado. E para todos vocês, né, gente, que seguem aqui o canal, que divulgam, que comentam, ou apenas que assistem, também faz parte. Tem gente que não gosta de comentar, não gosta de compartilhar, enfim, mas assiste, tá? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço bastante, espero que vocês tenham curtido. Desculpem pela demora no vídeo, eu tava com uma sinusite muito forte, uma rinite muito forte, acabei não conseguindo gravar para essa semana, então atrasei uma semana aí, mas segue o vídeo para vocês, espero que vocês curtam, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima e lembrem-se, predadores não são todos iguais.